Oi, gente, esse é o Paz e Bem desta terça-feira. E eu tive uma experiência muito rica esse final de semana com meu aniversário. Pela primeira vez eu não celebrei com uma festinha ou alguma coisa nesse sentido, mas foi uma experiência riquíssima que começou participando de um show muito legal, João Donato e Raul de Souza, 85 anos. Depois eu tive um encontro que vocês acompanharam pelas redes com o Mauro e com a Silvia, uma conversa muito bacana. E depois, no domingo, como era Dia dos Pais, aquela reunião com a família, onde nós temos as diferenças, mas aparentemente estamos aprendendo a conviver. E a partir disso, eu fui criando uma empatia, criando um sentimento de que a vida pode ser uma grande festa. Claro que nós não vamos perder o sentido de realidade que o Mauro nos trouxe no Paz e Bem dessa segunda-feira, com tudo isso que nós estamos vivendo. Desculpem, o WhatsApp está aqui fazendo barulho, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para não nos incomodar. Nós não vamos perder essa realidade de tudo isso que nós estamos vivendo agora com a questão da recessão econômica, mas vamos olhar um pouquinho para a questão espiritual. Então, o que é felicidade? A primeira coisa que eu fui buscar foi um texto na Revista Espírita, que era uma revista de estudos psicológicos, segundo Allan Kardec, que é uma psicografia. E lá eles perguntam assim, qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? E a resposta vem assim, quer a felicidade a qualquer preço. Claro que para essa felicidade existem diferentes caminhos, diferentes rotas. Cada um espera encontrar num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Tem quem procure a glória, tem quem procure a riqueza, tem quem procure honrarias, tem quem procure fortuna e por aí vai. Alguns querem a fortuna como pedestal, mas na medida em que vão conseguindo essas coisas, essas questões vão se realizando, nós percebemos que os desejos aumentam na proporção em que são satisfeitos. E essa reflexão que eu queria fazer com vocês, porque se nós temos dentro dos nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que essa felicidade, desculpem gente, eu não estou conseguindo fechar aqui o WhatsApp, essa felicidade, ela acontece em algum lugar. Ela existe em algum lugar, porque Deus não nos colocaria numa situação para que nós desejássemos aquilo que não é possível, né? Que é apenas uma utopia. E quando nós olhamos muitas vezes, né, as questões da religião, parece que nós somos destinados ao sofrimento. Pessoalmente, eu não acredito nisso. Até porque eu não acredito em um Deus que nos deixaria sofrer. Eu acredito que nós somos destinados ao aprimoramento, à evolução, a uma questão pedagógica. Então eu fui lá atrás no livro Todos os Jeitos de Crer, da Dora Encontro, que eu cito sempre aqui, que são 4 volumes, e lá tem um capítulo, que é o capítulo 3, que fala assim, no volume 1, que fala que os gregos enxergavam pela sabedoria, que pode ser uma outra forma de enxergar a Deus, né? A filosofia que eles tanto praticavam é o amor à sabedoria. E hoje em dia, com tanta comunicação, com tanto aplicativo como esse WhatsApp que estava apitando aí, nós confundimos sabedoria muitas vezes com saber sobre um monte de coisas. E saber viver não é bem isso, né? Enfrentar os problemas da existência, como agora, crise, recessão, um governo que tripudia na dor do outro, que não vê o sofrimento, que enaltece a tortura. Mas, apesar de tudo isso, nós podemos observar a nossa volta para saber o que é certo, o que é errado, para desenvolvermos dentro de nós a melhor forma de praticarmos a bondade, a compaixão com as pessoas, com os animais, enfrentar calmamente todos esses problemas que surgem, enxergando por dentro aquilo que existe de bom, mas também de ruim dentro de nós, que é esse contato com a realidade. E para isso eu fui pegar um livro de André Contes Ponville. Eu faço um curso na Universidade Pampédia, no Pampédia Flix.
Eu não assisto muito aquela outra rede que, de certa forma, tem ligações escusas aí com o poder econômico, que é por assinatura, mas eu alternativamente uso o Pampediaflix, que é uma assinatura mais em conta e onde eu posso estudar. Então eu fui pegar um livro que chama do André Comte Sponville, que é um filósofo, ele não é religioso, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Vou falar só de alguns pontos, porque o livro é muito denso e é muito gostoso de aprender. Então, quando a gente vai olhando para virtudes e vai falando de bem, a gente não está falando de um bem absoluto, né? Mas está falando que o bem não é só contemplar, porque muitas pessoas têm ideia que nós que estamos nessas questões de espiritualidade vivemos a contemplar e a rezar. Não, né? A virtude, segundo André Comte, antes de tudo, ela está ligada ao quê? A valores morais, né? A questões singulares e plurais também dentro de cada um de nós. Então, toda a virtude para ele é um ápice entre dois vícios. Então, por exemplo, a coragem está entre a covardia e a temeridade. A dignidade está entre a complacência e o egoísmo. A doçura entre a cólera e a apatia. E quando eu vi o Mauro falando do Paz e Bem dessa segunda-feira, eu fui justamente procurando essa linha de equilíbrio, né, que nós precisamos para enfrentar tudo isso que estamos vivendo. Por exemplo, para o André Comte Sponville, a polidez é uma primeira virtude que é a origem de todas, mas a polidez que faz pouco caso da moral, ela serve, por exemplo, a um nazista. Um nazista pode ser aparentemente muito bem educado, mas não altera em nada o horror que ele pratica, que ele praticou. Então, ela pode ser uma virtude que é mais formal, mas que também traduz um valor bastante ambíguo, né, entre o melhor e o pior das criaturas. Então, mas a polidez ao mesmo tempo pode inspirar a bondade, a equidade, a complacência, a gratidão ou não, se você se desenvolver nesse sentido. Ela é de toda forma, ela é uma origem, mas ela é uma origem que precisa de outras virtudes, por exemplo, da prudência. A prudência que nos permite deliberar corretamente sobre o que é bom ou mal para o homem, agir e conviver com as consequências. E tudo isso que eu estou falando está no Espiritismo, né? Allan Kardec codificou isso. Allan Kardec era conhecido como bom senso encarnado. Então, a prudência, ela acaba condicionando as outras virtudes. São Tomás mostrou, por exemplo, 4 virtudes cardeais, e a prudência é que regia, né, a temperança, a coragem, a justiça, para se saber o que deve fazer, porque as outras virtudes seriam cegas sem isso. Então, a prudência, ela não reina, mas ela vale a justiça, vale o amor, ela governa estas outras. E nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos dessa prudência para levar a nossa sabedoria adiante, para não nos prendermos em sonhos românticos, desse romantismo ressentido que nós estamos vendo com essas pessoas que atualmente assumiram o poder, né? Segundo Santo Agostinho, a prudência é um amor que escolhe com sagacidade. E nós precisamos, mas nós precisamos também da temperança, a temperança da gente conseguir pegar todos esses nossos desejos e transformar, né, em algo que seja mais palpável. Mas o André Comte Sponville também ele vai ter uma obra que se chama Felicidade Desesperadamente. E ele vai dizer que nós ficamos sempre divididos entre esses sentimentos opostos, porque buscando essa felicidade que o homem realmente almeja. Ele fala assim, ele fala uma coisa bastante forte, ele fala, olha, até aquele que vai se enforcar, ele está procurando a felicidade. Ora, se nós começamos esse bate-papo dizendo que a sabedoria é uma forma de felicidade, que essa sabedoria pode estar na filosofia, e por isso que nós estamos fazendo toda essa conversa, na verdade, existe uma felicidade possível quando nós conseguimos ver não só a filosofia, mas também vendo que a alegria nasce da verdade.
E este é um momento que politicamente nós estamos vendo a verdade vir à tona. Então, quando tudo parece que nos deixou, que nós estamos num momento muito ruim, nós podemos ter esse olhar otimista, né? A sabedoria, ela nos propicia olhar a felicidade que nós almejamos com alguma lucidez. E por isso, quando nós falamos em espiritualidade plural, cada um de nós, dentro daquilo que acreditamos, nós podemos buscar ampliar essa sabedoria para aquilo que vai um pouquinho além das coisas do mundo, né? O próprio Pitágoras, e agora eu vou beber na fonte de todos os jeitos de crer, o próprio Pitágoras, a gente conhece o Pitágoras pelo Teorema de Pitágoras, né? Que é aquele teorema que às vezes é difícil da gente entender quando está na escola. Mas o Pitágoras, ele acreditava que a alma não acabava, ele acreditava numa série, ele tinha uma grande sabedoria que acabava conduzindo ele para não ser querido pelas pessoas que estavam no poder. Então, quando nós conseguimos transcender e acreditar numa filosofia do universo, a nossa vida se transforma. A nossa vida se transforma, e aí eu peguei um poema aqui um poema que foi musicado, inclusive, de Schiller, né? Também no Todos os Jeitos de Crer. Ele foi musicado, se não me engano, por Mozart, que se chama Ode à Alegria, porque neste final de semana, apesar de todas as diferenças, eu vi essa ode à alegria, ou seja, nós somos fortes, nós somos constelações, nós somos a alegria universal, nós estamos unidos. Essa alegria universal, ela inunda nossos corações e dissolve, de certa forma, todo o mal que nós estamos vivendo. E também tem uma bonita história indígena, no Todos os Jeitos de Crer, que é quando a humanidade desce à terra. Então eles acreditavam que o homem estava no céu e de repente, eu vou resumir muito porque não temos tempo, um tatu caía no buraco e eles iam tentando buscar aquele tatu de diversas formas, com cordas, com toda a sabedoria indígena, até que de repente um homem desceu pela corda e viu que além do céu existia a terra, e alguns outros desceram, mas vários ficaram com medo e cortaram a terra, cortaram a corda e não quiseram vir à terra do céu. Então, nesse momento, nós temos muitos pensando das mais diferentes formas sobre tudo isso, sobre essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Mas para nós espíritas que somos reencarnacionistas, nós temos não aquela noção muito arcaica, né, de porque nós estamos vivendo isso, porque merecemos. Não, nós estamos vivendo isso porque temos escolha e porque escolhemos, a humanidade escolheu alguns caminhos. E existem questões reencarnatórias que nos ligam e são importantes, mas sempre num processo de pedagogia, de aprendizado, de desenvolvimento, né? As principais religiões reencarnacionistas são o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, mas é dentro desse contexto plural que nós conseguimos, muitas vezes, despertar dentro de nós uma coisa importantíssima, que é a fé. Não precisa ser a fé em uma religião, em um tipo de espiritualidade. Nós espíritas acreditamos na fé raciocinada, mas a fé em nós mesmos, a fé nessa humanidade que é sábia. Embora uma parte dela ainda esteja perdida em algumas questões, nós conseguimos ver, e aí eu peguei um salmo, se não me engano é o Salmo de Davi, que fala muito sobre essa questão da glória, de vencer, né? Então eles falam assim: os céus narram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, o dia transmite a mensagem ao dia, e a noite a faz conhecer a noite.
Não é um discurso, não há palavras, não se lhes ouve a voz. Sua harmonia se estende sobre toda a terra e sua linguagem até as extremidades do mundo. Então isso é a mais pura sabedoria. Quando nós conseguimos viver momentos como esses que nós estamos, mas conseguimos ter a calma para olharmos tudo isso com uma harmonia interior, com uma serenidade, com uma amorosidade, sem nos sentirmos de alguma forma levados ao ódio. Essa resistência pacífica passa necessariamente por esse olhar de compaixão. E acho que o que ficou para mim deste final de semana é que, seja na minha família espiritual, acolhendo pessoas que têm os mesmos valores e pensamentos como eu, como no caso quando eu estive com o Mauro, ou seja através da música, como eu fiz no último Paz e Bem, que nos traz uma serenidade, uma sabedoria, por que não? Quando aqueles instrumentos jazzísticos conversam entre si, quando os músicos estão naquele prazer, naquele êxtase de produzir a arte deles e nos levar, existe espiritualidade, ou seja na diversidade, na nossa família corporal, que muitas vezes nós renascemos ali também para um aprendizado, mas sabemos que em termos de valores não fazemos parte daquele universo, e isso também é um aprendizado, e nessa polarização política nós vivemos demais esse tipo de contexto. Nós podemos fazer uso dessa felicidade que a sabedoria relativa nos proporciona, de vivermos as questões sem endossarmos aquilo que não é bom. Claro que nós precisamos nos indignar, mas nós podemos ter esse olhar de como conviver com esse diferente, como sensibilizar essa pessoa. Não é fácil no momento de tantas atrocidades, nós não vamos dizer que tem uma fórmula para isso. Mas quanto mais nós conseguimos envolver parte desta humanidade, dessas nossas famílias por laços corporais, num novo sistema pedagógico, educacional, para que elas se transformem, ainda que isso seja a longo prazo, mas nós estamos usando dessa sabedoria, dessa phronesis, né? Muitas vezes os gregos traduziam sabedoria por phronesis. Então, nesse momento, o que eu começo, uma novidade, aliás, eu queria agradecer muito o Léo, que no Bom Dia me deu parabéns, queria agradecer o Nilson, que foi o Nilson Abreu que o lembrou disso, mas que eu começo uma nova fase. Eu queria transmitir para vocês o meu otimismo. Eu sei que os tempos econômicos, políticos, nos parecem bastante duros e que nós temos que ser realistas, o Mauro tem toda a razão nisso, mas existe dentro de mim um sentimento de fé, que não é a fé só raciocinada do Espiritismo, mas um sentimento de fé na humanidade, porque nós já passamos por tantas coisas, nós já fomos muito piores do que somos hoje. Então eu queria trazer para vocês esse meu sentimento de que, embora esteja um pouco complicado, nós teremos lá na frente um caminho bonito, um caminho de luz, um caminho verdadeiro. E é por isso que eu vou pedindo que cada um de nós nesse momento se ligue com aquilo que é mais importante. Alguns se ligam a orixás, outros se ligam aos seus santos, outros se ligam a Deus como eu, a Jesus, nosso mestre, pedindo que nós tranquilizemos os nossos corações, que nós possamos cada vez mais despertarmos essa amorosidade dentro de nós e que nós possamos respirar, inspirar serenamente e ter um dia de muita paz e bem. Já já vem os caminhos do Espiritismo. Nós estamos com questões para transmissão ao vivo, portanto ele é gravado, mas nós esperamos vocês no bate-papo. E eu queria pedir um outro apoio para vocês. Nós temos apoiado o trabalho de Galeno Amorim na Jornada do Cárcere. Sabemos dos tempos difíceis, temos pedido inclusive que doe para o canal Paz e Bem, mas esse projeto é um projeto que, neste momento em que se fala tanto contra as pessoas que estão privadas de liberdade, ele instala bibliotecas e treina essas pessoas privadas de liberdade
para atuarem neste projeto. Então é um projeto de educação, de cultura e de saúde. Se você puder, apoie no Catarse também. Um beijo grande e até a próxima semana. Muito obrigada. Eu sou a Carla Pavão.